Boa tarde para todos vocês. Sou a pastora Yara, da Igreja Arca da Aliança, e como sempre eu gosto de deixar uma palavra de devocional, uma palavra que venha lá dos altos céus para a minha vida e para a tua vida. A palavra profética de hoje encontra-se no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 34, que diz assim: apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos. A palavra-chave da mensagem de hoje, da mensagem profética para hoje, encontra-se aqui: da fraqueza tiraram forças. Irmãos, quando eu li essa palavra, da fraqueza tiraram forças, essa palavra falou forte no meu coração, porque nós temos que viver pela fé. A Bíblia diz que o justo viverá da fé. É de fé em fé, é de glória em glória, de fé em fé, de glória em glória. Todos os dias, irmãos, todos os dias é uma batalha. Todos os dias o inimigo se levanta contra nós. Todos os dias nós temos guerras interiores. Por isso nós temos que pedir que o Senhor nos fortaleça interiormente. Nós temos que ficar fortes, pedir para o Senhor nos fortalecer. Por mais que o nosso exterior esteja desfalecendo, a nossa carne esteja fraca, mas o nosso interior tem que ser fortalecido dia a dia, para que nós possamos encontrar força. E é na fraqueza. Quando estamos fracos, daí é que estamos fortes. E aqui fala em Atos, capítulo 9, versículo 22, diz assim, fala sobre o apóstolo Paulo. Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. E o que me chamou mais a atenção foi essa parte: se esforçava muito mais. Se esforçava muito mais, irmãos. Essa palavra essa palavra é uma palavra-chave muito forte para a minha vida e para a tua vida. Se esforçava muito mais. Quando nós nos sentimos assim, com fraqueza espiritual, quando estamos fracos, o que nós temos que fazer? Nós temos que nos esforçar muito mais. Muitas pessoas, eles vão até a metade do caminho, desistem. Muitos abandonam a fé. Muitos abandonam o seu ministério. Muitas pessoas abandonam aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Sabe por quê? Sabe por que falta fé? Sabe por que a pessoa não continua? Sabe por quê? Porque a pessoa vai perdendo as forças, vai ficando fraco. Então, quando estamos fracos, daí é que estamos fortes. Quem é que nos fortalece? Quem é que nos dá força? Quem é que nos dá graça para nós continuar nessa caminhada e nunca desistir? Quem é que nos dá força para nós prosseguir para o alvo? Quem é que nos dá força para nós vencer todas as batalhas diárias? É o Espírito Santo, é Jesus. O nosso Deus maravilhoso, Deus Pai Todo-Poderoso, é Ele que nos dá força nessa caminhada. Então, quando estamos fracos, daí é que estamos fortes. Da fraqueza tiramos força, porque nós clamamos ao nosso Deus, que Ele venha nos socorrer. A Bíblia é bem forte, uma palavra que ela fala forte no meu coração. Tudo posso naquele que me fortalece. Quem é que nos fortalece? Jesus Cristo. Jesus falou: sem mim nada podeis fazer. Jesus falou: sem mim nada podeis fazer. Sem Ele, irmãos, sem a ajuda dEle, sem o poder dEle, sem a graça dEle, nada podemos fazer. A letra, ela mata, mas é o Espírito que vivifica. Quando nós estamos pregando a palavra, vem o poder de Deus. O Espírito de Deus nos dá revelação para que possamos pregar a palavra. Quando estamos fazendo a obra de Deus, é a mesma coisa. Ele nos fortalece, Ele nos dá graça para que possamos cumprir a missão a qual Ele tem para nós aqui nesta terra.
Nós estamos aqui para cumprir uma grande missão aqui nessa terra. Temos um chamado. Todos nós aqui temos um chamado. Mas para que nós possamos cumprir essa missão, nós temos que pedir ajuda ao Espírito Santo. Quem é o nosso ensinador? É o Espírito Santo de Deus. Jesus falou: não vos deixarei órfãos, eu enviarei o Consolador, que estará convosco e vos ensinará todas as coisas. Ele que nos ensina, Ele que nos capacita. Deus não chamou pessoas capacitadas. Deus chamou eu e você para nos capacitar, para nos dar inteligência, sabedoria e graça. E muitas vezes, irmãos, estamos atribulados, estamos cansados, estamos fadigados e não temos mais força. Mas o Senhor fala na sua palavra: vinde a mim, todos que estáis cansados, todos que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Deus quer arrancar esse fardo pesado. Deus quer arrancar esse jugo que está sobre as tuas costas. Deus quer que você tenha força. Deus dá força àquele que não tem nenhum vigor. A Bíblia diz que até os jovens se cansam e se fadigam, mas aqueles que esperam no Senhor, Xarabassuri Cantalamanai, esses terão força, esses caminharão, esses correrão e não se fadigarão, porque Deus renova as forças àquele que não tem mais nenhum vigor. Se você está assim, Xarabassuri Cantaramanai, sem força, sem vigor, você vai dizer: pastor, essa palavra é para mim, estou assim mesmo. Ultimamente ando tão cansada. Ultimamente não tenho mais força, não tenho nem força. Quando eu me levanto da cama, já me levanto cansado, não tenho força para trabalhar, não tenho força para fazer a obra. Eu não tenho nem vontade de ir para a igreja. Eu achei bonita essa palavra, mas eu não consigo ter força às vezes nem para orar. Não tenho força para estudar a palavra, não tenho força para orar na madrugada. Se você está nessa situação, peça ajuda ao Senhor. Porque aqui a palavra de hoje é essa. Olha que palavra linda. Aqui, ó. Apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram forças. Da fraqueza tiraram forças. Como podemos tirar força da fraqueza? Através do Espírito Santo de Deus. Através do Espírito Santo de Deus. Só Ele que pode nos dar essa força. Só Ele que pode nos encher da graça e do poder. Só Ele que pode fazer nós caminhar todos os dias da nossa vida. E nós temos que fazer como o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo falou que ele se esforçava mais do que os outros. Nós temos que nos esforçar mais. Nós temos que nos esforçar mais. Porque, irmãos e irmãs, eu tenho um testemunho a contar sobre isso. Quanto assim, há uns anos atrás, já faz uns anos atrás, eu estava me sentindo assim. Eu estava me sentindo fraca, estava me sentindo oprimida. Não tinha força. E eu não tinha forças para orar, não tinha força para ler a palavra, eu não tinha força. E então, eu coloquei uma palavra no meu coração. Eu falei: não, eu tenho que ser mais diligente. O que é a palavra diligente? É se esforçar. A palavra diligente é quando nós colocamos no nosso coração o desejo de ser mais diligente, de ser mais esforçado. Eu falei: não, eu não posso continuar assim. Eu tomei uma decisão na minha vida. Não, eu tenho que me esforçar. Então eu fiz um pacto com Deus, eu fiz um voto com Deus. Eu falei: Senhor, esse ano e os outros anos, Senhor, eu vou me dedicar mais, eu falei. Eu vou me esforçar mais na oração. Eu vou me esforçar mais na palavra. Eu vou me colocar mais na tua presença. E eu fiz um voto a Deus. E eu falei: Senhor, eu vou entregar a minha vida, corpo, alma e espírito. E naquele momento, irmãos, eu comecei a me dedicar mais. Eu comecei a orar mais. Mas quando eu ia orar, irmão, eu não tinha força. Eu estou contando meu testemunho aqui para vocês. Eu não tinha força. Aí eu dizia: Senhor, estou sem forças para orar. Me ajuda. Quando eu começava a orar, orava sem força nenhuma. De repente as forças vinham.
As forças que estavam, eu estava sem força nenhuma. E da fraqueza eu recebia força, porque eu estava ali sem força, mas a força do Senhor vinha sobre a minha vida. Aí começava a vir um romper no mundo espiritual. Eu ia rompendo em espírito. Sabe o que é romper em espírito? Você vai sem força nenhuma, você vai caminhando, Jesus vai te dando força, Jesus vai te dando graça, e você vai começando uma oração ali que não passa nem do teto, uma oração sem força, sem graça, mas de repente você vai sentindo aquela unção. De repente vem aquela voz interior, de repente vem aquela graça sobre a tua vida, e você vai sentindo aquela graça, você vai sentindo aquele poder, você vai sentindo aquela unção e você quer mais. Você, nossa, como é gostoso, não sabia que orar era tão bom. Ali você chora na presença de Deus, você sente a presença de Deus, e quando você sai dali, você sai fortificada com a graça e o poder. A mesma coisa é a oração, a mesma coisa é nós também, eu digo, o estudo da palavra de Deus é a mesma coisa. Começamos a ler e de repente estamos chorando, Deus está falando conosco através da palavra, e ali vai fluindo o Espírito Santo. Da fraqueza tiramos força. Essa é uma mensagem muito forte para mim e para você. E você pode dizer, pastora, eu estou nessa situação, eu não tenho força. Mas segundo essa palavra que a senhora está falando hoje, eu vou me esforçar mais. Fale isso para Deus. Segundo essa palavra, Deus, eu vou me esforçar mais. Eu vou procurar orar, mesmo que não esteja com vontade. Eu vou procurar estudar a palavra, mesmo que eu não esteja com vontade. Seja diligente, coloque no teu coração. Eu vou todos os dias orar. Eu vou todos os dias estudar a palavra. Irmão, se você começar a fazer isso, sabe o que vai acontecer? Deus vai trabalhar forte no teu coração, ao ponto de você, da fraqueza, tirar força. Da fraqueza. E quando você vê, você já não está mais fraco. Você está forte, porque Deus te fortaleceu. Você estava fraco, quase caindo, sem força e sem vigor, sem vontade, sem ânimo, não queria mais. Mas você não cedeu à tua carne. Você foi, você avançou e você conseguiu. Então vamos fazer essa oração? Vamos pedir isso para o Senhor? Então vamos pedir isso para o Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Tem pessoas aqui que o Senhor está me mostrando que está muito fraca, muito fraco espiritualmente. Não tem mais força para orar. Não tem mais força para estudar a palavra. Não tem mais força para orar na madrugada. Não consegue, Senhor, não consegue. Mas, Senhor, a Bíblia fala que da fraqueza tiramos força. Pai, que o Senhor, o Espírito Santo de Deus, possa nos dar essa força. Tira a fraqueza espiritual de nós, Pai, e nos fortalece a cada dia. Que a cada dia possamos receber essa força do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Que todos os dias, o Senhor esteja nos impulsionando, nos dando força e nos dando graça para orar. Todos os dias, Pai, nos dá força para estudar a palavra. Todos os dias nos dá força para ir para a igreja. Não deixa nós cair, não deixa nós nos enfraquecer. E se tem algum irmão aqui nesse vídeo, alguma irmã que está nessa situação, está se enfraquecendo, fortalece ele, Jesus. Fortalece, dá força, segura nas mãos dele, dá força. O Senhor é aquele que dá força àquele que não tem nenhum vigor. Eu creio nisso, eu creio nessa palavra. Se eles não têm nenhum vigor, mas o Senhor tem. A graça vem do Senhor. Pai, vai de encontro a essa alma, salva esta vida, ajuda essa pessoa, Pai. Eu te peço em teu nome, em nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo e a mais doce consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre a minha vida, a tua vida, hoje e para sempre. Amém, Jesus!